A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui com um novo programa, abençoado por Deus, e graças a vocês nós estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e dar mais uma vez continuidade aos nossos podcasts, à nossa programação, falando de Jesus Cristo, falando daquilo que salva, que liberta. Nós estamos aqui juntamente com você que está chegando agora, se inscreva no canal, né? Ajude colocando o sininho, comenta lá, vai no Instagram, comenta também, nos ajuda, nos fortalece. Hoje nós temos um tema bastante procurado, pesquisado, que muita gente até tem curiosidade de saber. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante polêmico, como de praxe, como de costume, e o tema de hoje é: se o pastor ele pode ou não ir atrás das ovelhas. Vamos conversar aqui, vamos debater e vamos aqui interagir juntamente com você que está aí do outro lado, nos ajudando e compartilhando. Como de costume, meu nome é Cícero, estamos aqui com meu irmão Átila e meu irmão presbítero Paulo. Fazemos esse programa especialmente para você que tem curiosidade ou talvez você tenha dúvida. Talvez você já seja até uma pessoa de base teológica, mas nos acompanha, nos ajuda. Muito obrigado a você. Vou passar aqui 1 minuto para cada um, para a gente poder conversar. Como de costume, eu vou passar aqui primeiro para o meu irmão presbítero Paulo. Ele vai dar sua saudação inicial. Em 1 minuto eu já passo para o irmão Átila. Para a glória de Deus. Meu irmão. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso amado citou dessa força para a gente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quero deixar uma passagem que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ele vai nos alertar que a gente não deve ser simplesmente um bom ouvinte da palavra. Devemos ser praticante, viver essa palavra. Devemos ser apaixonado pela palavra de Deus, mergulhar o mais profundo que der para você ir na palavra do Senhor Deus e praticar cada dia. Amém. Irmão Átila. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos os irmãos, a você que está nos acompanhando. Queria agradecer, pela sua confiança, por depositar e nos emprestar um pouco do seu tempo, assistindo os nossos vídeos, dando credibilidade a tudo que é passado aqui. Eu queria apenas fazer uma correção sobre uma data que eu deixei no vídeo passado. Eu disse lá, irmão, que o papado tinha vindo a existir em 1700, e aí eu quero me retratar aqui. O bispo de Roma passa a ser o Papa a partir do ano de 1073. Então, dado esse esclarecimento, essa correção, eu agradeço mais uma vez você estar conosco. Queria agradecer a alguns amigos que nos acompanham, em especial o irmão Fernando e a sua esposa, a irmã Juberli. Um grande abraço. Sei que vocês nos acompanham, são irmãos piedosos de fé que estão nos acompanhando diuturnamente, em todos os programas, em todos os episódios. Então, sintam-se abraçados, que o Senhor te abençoe e vire a sua face em todos os caminhos de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é o nome dos irmãos? Fernando e Juberli. Irmão Fernando, irmão Juberli. Deus, irmã Juberli. Deus abençoe vocês, aqui direto de Fortaleza, sempre nos assistindo. Deus abençoe vocês grandemente. Se vocês estão assistindo é porque vocês também fazem parte desse programa. Dizer também uma correção aqui, devido o YouTube não espalhar o nome do nosso programa, a gente decidiu trocar de nome, mas os conteúdos vai ser o mesmo. Ao invés de vocês procurar Filhos da Promessa 2025,
a partir de agora, a gente vai se chamar no programa Amigos do Noivo, né? Vai ser um jeito mais fácil de você procurar. Coloca lá no YouTube, Filhos do Noivo, vai aparecer lá o nome Amigos do Noivo, vai aparecer lá na frente, e você clica e a gente vai continuar na mesma sintonia. E eu creio que você também, amém? Vamos continuar com o nosso programa aqui. Começar com o meu irmão Átila aqui, que vai começar falando. Meu irmão, eu quero te perguntar uma base, pode até ser polêmica, né? Essa pergunta que eu vou fazer aqui. O pastor, ele deve ir atrás da ovelha, ou a ovelha pode se sentir à vontade de voltar sozinha? Eu tenho como base, que no livro de Lucas, né, que o filho pródigo foi embora e o pai ficou em casa e decidiu voltar sozinho, mas também tem outros versículos, né? Com certeza você já tem em mente algumas coisas. Faça aí conforme o seu coração, o que você estudou. Nossos irmãos aqui estão preparados para ouvir você. É uma pergunta talvez até capciosa, né? Mas, ao meu ver, quando a gente está lá, o texto que você citou, né, Lucas 15, quando a gente está ali, o que antecede a parábola da ovelha perdida é a dracma e me fugiu a memória agora. É a dracma e a ovelha, a dracma e o filho pródigo. E o filho pródigo, isso mesmo. Aonde a ovelha e a dracma são situações aonde a dracma é um objeto. Ele não tem como voltar. Ela foi perdida. Você sabe dizer qual é esse objeto? Tem gente que ainda não sabe o que é dracma. A dracma era um valor. Era um valor, na verdade, um alto valor, não é? Aonde servia-se como dote na época da escritura, certo? A gente pode até entrar, né, nos pormenores, mas eu quero focar no tema. Fique à vontade. Então, a dracma, por um objeto, ela é inanimado, não teria como ela foi perdida, não teria como ela se achar. A ovelha, ela, diferente da dracma, que é um objeto, ela é um ser vivo, porém, sabemos que a ovelha é um dos animais que não conseguem se orientar por si só. Né? No deserto, quando Davi principalmente está falando no Salmo 23, e ele esbanja de informações ali, se você mergulhar no Salmo 23, esbanja de argumentos, se necessita de um pastor por conta desse problema cognitivo desse animal, diferente de um leão, de outros animais mais ferozes, que são grandes predadores. A ovelha, ela não tem noção de distância, de direção e etc. Então, facilmente ela cai nas garras daqueles que estão à espreita, de tocaia, dos grandes predadores. Não é? E o filho, ele já é além disso, além dele ter vida, assim como a ovelha, mas ele tem capacidade de pensamento. A inteligibilidade dele consegue perceber os sufocos, os apuros, as dificuldades, a dor, certo? Porém, diferente do filho que consegue ter essa percepção e escolher voltar, a ovelha não. A ovelha, de fato, pode ser que ela encontre o pastor. Todavia, há uma necessidade que esse pastor a busque. Se não, vejamos Gênesis capítulo 3, na queda, a partir do verso 8, 7 ou 8, se não me falha a memória, Adão cai na tentação pelo fruto. E o que é que Adão faz? Ele se esconde. O texto diz que Deus, ao romper da tarde, como de costume, sempre descia até aquele lugar. E ali diz: Adão, Adão, a procura.
Porém, nós, como ovelha, tendemos a fugir desse chamado, certo? Adão se esconde. Mais na frente, nós vemos Jesus falando sobre isso. Ele diz que as suas ovelhas o ouvem e o reconhecem. Então, uma vez reconhecendo esse chamado, essa ovelha, ela se propõe a tentar a se deixar ser achada. Ela não vai atrás, mas ela se deixa ser achada. E aí o pastor consegue encontrá-la. Se você perceber no Êxodo, quando a ovelha foge e Moisés a seguindo vai de encontro à sarça que está ardendo e sem ser consumida, Moisés, como esse pastor, vai em busca dessa ovelha. Então, ao meu ver, há uma grande responsabilidade no ministério pastoral, aonde esse líder, esse pastor, esse homem que foi levantado para que se apacente essas ovelhas, ele tem sim uma responsabilidade em ir até essa ovelha. E isso é uma missão e o evangelismo. Pronto, aí nós temos 3 tipos de teorias, né? Que ele acabou de citar em um mesmo capítulo, né? De Lucas, capítulo 15. E você, meu irmão, presbítero Paulo, o que é que você acha sobre isso? Amados irmãos, uma pergunta: se o pastor deve ir atrás das ovelhas ou ela mesmo que venha sozinha, não é isso, meu irmão? Eu acredito sim que por muitas vezes o pastor deve ir atrás dessa ovelha, deve saber o que está passando na sua cabeça, qual foi o motivo que essa mesma pessoa não está vindo mais para a igreja, o que está acontecendo com ele. Ele pode ser uma pessoa que está sendo setada, uma pessoa que precisa de um cuidado, porque dentro de um ministério há diversas pessoas, mentalidade diferente, uns são bem, usar essa fala bem mais forte, outros mais fracos, e a Bíblia nos aconselha, o irmão que é mais fraco na fé, eu não devo terminar, ou usar acabar com o irmão, mas eu devo dar força, dar ânimo para ele, dizer que a igreja está com ele, dizer que somos o mesmo povo. É nos momentos difíceis, na vida de muita gente, que a gente precisa chegar junto. Dizer, somos cristãos, somos irmãos, somos da mesma família, estamos no mesmo barco, e o piloto é Jesus Cristo, e vamos para frente. E quando alguém sair, eu acredito sim que o pastor deve ir atrás dessa pessoa. Acredito sim, que ele deve ir atrás sim dessa pessoa, sim. Então pronto. Então, na sua base, você tem como o pastor ir atrás das ovelhas, né? Tipo uma missão, né? Que ele tem que cumprir, tem que ir atrás, tem que recorrer. Meu irmão, dizer uma coisa. Nós temos um exemplo de um bom pastor, Jesus Cristo. Se você vai lá ver em João 10 e 11, diz que ele é o bom pastor. E como é que eu conheço o bom pastor? A prova. Quando o pastor é colocado na prova. O bom pastor, chamado Jesus, ele deu a sua vida pela sua ovelha. O amor de um pastor pelo seu rebanho deve ser ao ponto de dar a sua própria vida por cada um dos irmãos. Porque se você olhar no versículo 12, ele diz que o mercenário ele faz diferente. Ele foge. Na hora que vem uma luta, uma tribulação, na hora que vem algum ataque contra a igreja, ele é o primeiro a sair. Porque esse não é pastor, esse é mercenário. Ele não é o bom pastor. Meu irmão, dá um exemplo de um grande pastor chamado Moisés. Em Êxodo 32 e 32, fala de Moisés que ele diz que, lá no versículo 32, ele diz, Senhor, quando Deus ia castigar o povo, queria exterminar com o povo, ele dizia assim, poupa o povo. Ele pediu misericórdia com aquele povo. Para quê, meu amado irmão? Ele diz, mas assim,
Se o Senhor fizer algo com ele, o Senhor me risque do livro que tu escreveste. Nesse momento, Moisés, ele foi o quê? Foi aprovado. Ele provou o seu amor. Porque imagina só, se alguém tem o seu nome tirado do livro que Deus escreveu, é uma condenação para a sua vida. Você não vai mais ver a face do Senhor Deus. Você vai ser banido da face de Deus. Ele foi provado. Eu tenho isso como uma grande provação de Moisés. No ponto final, ele disse, deixa o povo viver. Quando Jesus, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. O nosso irmão Diácono, o irmão Atila acabou de dizer que Jesus é o bom pastor e as ovelhas reconhecem a sua voz, né? Quando as ovelhas reconhecem a voz de Jesus, automaticamente elas não devem ir até Jesus? Ou elas escutam e esperam até Jesus chegar até perto delas? O que é que você acha dessa? Eu acredito sim que toda ovelha, ela ouça sim a voz do seu Senhor, chamado Jesus. Quando a palavra de Deus sai na boca de algum dos seus servos, eu acredito que você sendo ovelha, aonde quer que você esteja, o seu coração queima. No caminho, na sua casa, em algum ambiente, se você ouvir a voz de Deus, o seu coração queima novamente, você tem desejo de estar junto com os irmãos, você tem desejo de voltar novamente para a casa do Pai. Tem alguns que têm força, volta, tem outros que precisa alguém atrás dele. Ninguém sabe do tamanho da sua angústia, do que ele está passando. Sempre é bom ir atrás, para que não se perda nenhuma. E lá em Lucas também, ele diz que tinha 99 está sendo guardada, tem uma que se perde. Ele vai atrás dessa que se perdeu. E há uma grande alegria. Mas só que o versículo também ensina que a grande alegria é quando um pecador, alguém se arrepende das suas práticas erradas e volta novamente para os braços do Pai, ou vem para a presença de Deus. Muito importante, muito bacana essa sua teoria aí. Eu já quero colocar você aqui um pouco na parede. Eu sei que você já está com um estudo aí, eu sei que você já tem algo preparado aí, mas eu quero te fazer uma pergunta acima daquilo que você falou do início. Quando você fala da dracma perdida, você explicou até para os nossos ouvintes aí, você disse que a dracma era uma peça valiosa, era algo de valor. E de repente não tem como se perder algo como a dracma, né? Ou seja, eu quero te fazer essa pergunta. Então quer dizer que a responsabilidade foi da pessoa que perdeu, que não soube cuidar dessa dracma. Você leva para o dia de hoje a responsabilidade de pessoas que têm algo valioso e não conseguem cuidar delas? Sabe, certa vez fizeram uma pergunta para um grande homem de Deus, para um servo do Senhor que se chamava Leonardo Ravenhill. E perguntaram para ele: Ravenhill, você acha que fulano vai para o céu? Você acha que ele é um homem de Deus? E a resposta de Ravenhill é sensacional. Ele diz: não sei, porque nunca orei com ele. Forte. O Leonardo Ravenhill era um homem que edificou seu ministério de joelhos, né? Um homem de oração, um homem fervoroso na oração. Isso é até um escândalo para muitos pentecostais, porque ele, sendo um tradicional, e na mente, né, aos olhos dos pentecostais, todo tradicional é frio. Então você pega um homem desse falando de oração dessa forma. Um homem que cuidava do ministério. De maneira nenhuma, um homem com um pensamento desse, em relação ao secreto, perderá alguma coisa. Quanto mais ela sendo
algo de valor, assim como a dracma do texto. Se você perdeu algo com Deus, de Deus, se você perdeu algo a qual Deus lhe deu, certamente foi desleixo, foi irresponsabilidade sua para com aquele que providenciou na sua vida, para com Deus. De maneira nenhuma Deus deixaria isso acontecer se você tivesse continuado assim como era no princípio. E ele ainda, mesmo assim, ele ainda te chama a voltar ao primeiro amor. Assim como ele fez para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2 e 5, se não me falha a memória. Então, existe um compromisso para que a dracma não se perda, para que o vigia não perda a ovelha de vista e assim ela pule do aprisco. E até mesmo o filho, tendo consciência das suas escolhas, esse homem que age com prudência, sendo um sentinela, nem esse filho escolherá fugir, se perder. Porque o próprio texto sagrado diz: não apenas ensina o teu filho o caminho que se deve andar, mas caminha com o teu filho pelo caminho que se tem que andar. E até na velhice, na idade adulta, ele não perderá isso de mente. Então, acredito sim que a perda da dracma foi um vacilo, um desleixo, um momento irresponsável. Não que você tenha apostatado da fé. Você continua sendo crente, você continua sendo fiel a Deus, você continua com fé. Mas por conta dos nossos muitos altos e baixos, muitos de nós baixa a guarda. Muitos de nós vai perder esse tempo, né, esse feeling. E às vezes, quando eu baixo a guarda, quando eu menos espero, eu perdi a dracma, a ovelha saiu, né, principalmente numa geração como a que nós estamos, onde o pastor, o líder, ele não pode cobrar que a ovelha, né, que a meninazinha ali, que a moça, que a senhora cubra o seu colo, né, baixe um pouco essa saia, diminua os decotes, diminua as vestimentas coladas, diminua a sensualidade. Eu acho legal quando você explicou naquele dia pra gente, fora do áudio, de que Deus, Jesus, ele não vê atrás de umas meninas mimadas, né? Você explicou uma certa vez pra gente. Não vem atrás de imaturas, né? Você explicou? Sim, falando a respeito de Cantares 8 e 8, né? Abre a Bíblia aí, irmão Paulo, por favor. Cantares 8 e 8 vai falar daquela moça, né, que de seios pequenos, né, de uma menina que ainda está na puberdade, que está amadurecendo, e ali é um... Oi? 8 e 8, lê aí. 8 e 8 Cantares assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Isso aí é um texto escatológico, ao meu ver, né? Cantares fala do noivo e da noiva, né? Através da ilustração entre Salomão e Sulamita, representando a igreja do Senhor Jesus e a volta do Senhor Jesus. E quando ele voltar, ele não quer encontrar essa menina, essa irmã que o nosso irmão acabou de ler, de seios pequenos. Os seios pequenos mostram, refletem uma criança que ainda está na infância, ela está entrando na adolescência, e aí os hormônios estão mudando de fase, os seios estão crescendo, mas ainda não estão crescidos, não está pronto. Então, quando o nosso noivo, que aponta
para a explicação da mudança do nome do nosso canal, quando o noivo chegar, ele vai cobrar de nós, que somos os amigos do noivo, assim como João Batista fez, preparar esse caminho, preparar essa noiva. E para que o noivo, quando chegar, não encontre a igreja como essa menina que ainda está na infância, mas encontre uma noiva, uma mulher madura, formada, adornada, como diz capítulo 19 do Apocalipse, e encontre essa mulher preparada para assumir esse relacionamento, para assumir esse chamado de noiva, de esposa, aquela que vai ser despojada pelo noivo, vai ser abraçada, cuidada. Mas para que isso aconteça, nós, como amigos do noivo, você que está aí nos acompanhando, precisamos amadurecer, não ser como a jovem de Cantares 8:8, mas ser como a mulher madura que está preparada para o casamento, para as bodas. Eu sempre gosto dessa explicação. Você já tem um texto preparado aí com certeza, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Não sei se você lembra quando a dracma é perdida, mas a dracma foi perdida dentro da própria casa. Ela tinha um valor que foi perdido dentro da própria casa, não estava perdido. Ela não sabia onde estava. Mas você lembra como foi que ela encontrou aquela dracma ali? Sim, meu irmão. Lembro sim como foi que ela encontrou. E a passagem da dracma dá algo bem interessante, que a primeira coisa que essa mulher faz, ela faz uma coisa linda e bastante interessante. Quando você está perdido no lamaçal do pecado, quando você está longe de Deus, o que é que há na sua casa? Escuridão, sujeira, trevas. Isso quando você está. A essa mulher, ao perder algo valioso, o que é que o crente pode perder de tão valioso? A presença de Deus, a luz do Evangelho. Ele pode perder isso se ele se afastar, sair do caminho da porta estreita, caminhar novamente pela porta larga novamente. Ele começa a ter escuridão na sua vida novamente, mas só que essa mulher, ela faz algo maravilhoso. O que é? Ela corre atrás da luz. Acende a luz. A primeira coisa, vai atrás da luz. E segundo? Por quê, irmão? Porque a primeira coisa, eu tenho que deixar o ambiente claro. E tem ambiente, irmão, que só a luz de Cristo pode brilhar em todo o ambiente. Segunda coisa, ela varre, tira tudo que não presta, faz uma limpeza geral. Muitas vezes eu preciso fazer uma limpeza no meu coração, uma limpeza nos meus pensamentos. Se os meus pensamentos for mal, se eu andar cocheando em 2 pensamentos, eu tenho que conchar só em um. Eu tenho que fazer uma limpeza. E se meu coração maquinar maldade, eu tenho que meditar na presença de Deus para que a maldade seja estipada dentro de mim. Saia. Primeira coisa, correu atrás da luz. Segunda coisa, fez a limpeza. E tem limpeza, irmão, que só o sangue de Jesus Cristo pode tirar, meu irmão. Eita, forte. E o outro, irmão, depois que há luz, ela encontra algo valioso na sua vida. Eu vou te dizer que algo, quando o crente conhece Jesus Cristo, quando ele sai da escuridão, sai do pecado, faz a limpeza, é lavado, é remido, é purificado, ele encontra algo valioso. A santa, gloriosa palavra de Deus. Só te cortando aqui um pouquinho aqui. Ela só viu que a casa estava bagunçada depois que acendeu a luz. Depois que veio luz. Mas quando não tem luz, está tudo bagunçado, você nem percebe. Assim é a vida de muita gente, né, irmão? Meu Deus, é forte aí, né? Assim é a vida de muita gente. Não percebe o tamanho da sujeira que você se encontra, até que a luz de Cristo entre na tua casa. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando aqui a mais um final de programa. Deus abençoe vocês. Vou dar aqui mais 1 minuto para cada um, para a gente poder dar a saudação final. Vou começar com o irmão presbítero Paulo e em seguida passar com o irmão Átila, que vai dar a saudação final. E não se engane, não é mais filhos da promessa. A partir de agora,
somos amigos do noivo. Amém? Irmão presbítero? Somos amigos do noivo. Venha ser amigo do noivo. Venha ser amigo de Jesus junto conosco. Dê essa força para a gente. E medite nessa passagem a qual eu citei. Que a luz de Cristo possa entrar na tua casa, na tua vida. E assim a gente percebe que quanta sujeira, quantas coisas ruins há dentro da gente, dentro da nossa casa, que precisa ser tirado do nosso meio, precisa ser varrido. Tirado para quê, irmão? Porque o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo e ele precisa estar limpo a cada dia. E como eu consigo isso, irmão? Através de Jesus Cristo. Como eu consigo, irmão? Através da leitura, através da palavra, através de orações. Eu consigo me libertar de muita coisa. Ande na luz do Evangelho, ande na presença de Deus. Amém. Eu quero dizer para você que não entenda mal a minha fala inicial. Quando eu digo que o pastor tem sim uma responsabilidade, meio que uma obrigação de buscar por essas ovelhas. De fato ele tem. Mas não espere por isso, meu irmão. Se você pode tomar essa decisão, decida por Cristo. Procure hoje mesmo, rapidamente, sem demora, se congregar, fazer parte do corpo, fazer parte de um agrupamento, de uma congregação. Em nome de Jesus, corra pela sua vida, sua existência, sua salvação depende disso. Hebreus 10, 25 vai dizer que não façam assim como os demais, que são desigrejados, que saíram da congregação, que não são mais membros do corpo, membros de uma igreja, que não tem prazer em se reunir em nome do Cristo, em se reunir para entoar, glorificar, ministrar um culto para Deus. Perceba a alegria de Davi quando ele escrevendo disse: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Perceba a alegria, perceba o cuidado de Deus quando ungindo Davi, ele escreve: de nada terei falta, sentirei falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Assim ele diz no Salmos 23. Ele diz que o Senhor é o bordão e o cajado dele. Ele diz que se ele estiver num vale de sombra e de morte, não estará sozinho, o Senhor estará com ele. Ele diz que o Senhor que prepara um banquete para ele diante de todos os seus inimigos. Quanto benefício não só. Só em você se deixar ser pastoreado, ser cuidado por aquele que deu tudo por nós. Ele se entregou. Quando eu digo se deu tudo, irmão Paulo, eu estou te dizendo o que Isaías escreveu no Salmo 53. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Quando ele vier, ele curará todas as nossas dores. Quando enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, enxugar dos nossos olhos é eliminar tudo que provoca essa lágrima. Dor, enfermidades, perda, velório, enterro, tudo isso será aniquilado. Assim, de uma vez por todas, ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Simplesmente por aceitarmos ele ser o nosso pastor. Não estou lhe dizendo para você ser servo, ser subserviente ao homem, mas através daquele homem se entregar ao Cristo vivo, conhecê-lo, adorá-lo e fazer assim da sua vida um altar de adoração a Deus. É isso que eu oro e entrego ao Senhor para a tua vida, meu irmão. Que o Senhor te guarde, resplandeça o olhar dele sobre ti e te traga paz, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que depois que Jesus recebe a notícia de que João Batista faleceu,
ele teve a morte, Jesus entristeceu e falou com os discípulos, vamos atravessar o mar. Quando Jesus está em silêncio atravessando o mar, os discípulos olham para Jesus e Jesus calado. Quando Jesus já está chegando do outro lado do mar, diz a Bíblia que tem uma multidão já esperando Jesus. Jesus vai falar para aquele povo ali que eles estão como ovelhas desgarradas sem pastor. Eu quero dizer para você que por mais que você esteja sem pastor, Jesus, ouvindo a notícia triste, mesmo assim, ele vai até você. Amém? Fica até a próxima. Deus abençoe, meus irmãos.